para tentar obter esse algoritmo mais eficiente, a gente vai se inspirar no Merge Sort, buscando essa maior eficiência. E dentro do Merge Sort, em particular, a gente vai olhar para a rotina de intercalação, tá? Que resolve o problema da intercalação. Para lembrar vocês, qual que é o problema da intercalação que está lá no coração do Merge Sort? Está no coração e no nome também, né? Merge Sort, o merge é justamente de misturar, de intercalar adequadamente dois subvetores. Tá? Qual que é esse problema, então, da rotina da intercalação que eu quero lembrar vocês aí? É o problema em que eu tenho dois subvetores aqui ordenados. Então, pensem que a gente parte de dois subvetores ordenados e a gente quer colocar os elementos deles em ordem num único vetor aqui que corresponde à união dos dois. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer. A gente sabe que tanto esse primeiro subvetorzinho aqui quanto esse segundo estão em ordem, a gente quer percorrer eles e colocar todo mundo no vetor destino. Acontece que detalhezinho de implementação aqui que vai ser relevante, tá? Apesar de eu ter desenhado com um espacinho entre o primeiro e o segundo subvetor, o que a gente faz é que a gente coloca os dois aqui no vetor V. O que indica o início do primeiro é o índice P, o final do segundo é o índice R, mas a gente pensa que ele está fora do vetor, então a última posição ali é o R-1. De modo semelhante aqui, o começo do segundo subvetor é o índice Q, portanto o final do primeiro é o Q-1. Tá? Eu estou destacando isso por quê? Porque isso vai ser importante, a posição original desses elementos no vetor vai ser importante na hora da gente calcular as inversões, porque assim como foi no exemplo que eu dei do Insertion Sort, a gente vai contar as inversões conforme a gente desfaz elas. Quando a gente percebe, opa, eu estou desinvertendo alguém aqui, então vai contando. O vetor destino vai ser o W. E qual que é a ideia aqui? Eu vou até apagar aqui onde eu escrevi primeiro e segundo, para deixar aqui destacar que basicamente a gente tem um índice I que percorre o V da esquerda para a direita, um índice J que percorre, o I percorre o primeiro subvetor, né? O J percorre o segundo subvetor, ambos estão alocados em pedaços do V ali, da esquerda para a direita, e daí eu vou avançando com o índice K aqui, colocando eles nas posições adequadas. O importante de perceber é que a cada momento eu vou pegando o menor elemento entre aquele que o I e o J apontam e coloco na posição corrente do vetor W, e isso vai me permitir intercalar adequadamente. Eu não vou provar isso aqui, a gente já falou desse problema em outro lugar, mas só para recapitular a ideia para vocês é que, olha, se os dois subvetores estão ordenados, quando eu olho para a posição I e para a posição J, eu estou olhando para os menores elementos de cada um dos subvetores dentre aqueles que ainda não foram alocados no W. Todo mundo que está para trás já foi. Essa ideia eu acho muito importante de destacar. Tanto que eu vou colocar aqui com algum auxílio visual. A ideia é que todo mundo que está nesse trechinho azul aqui já veio aqui para o W. E daí a gente está olhando para a posição corrente e se perguntando, e agora? Quem desses dois aqui que deve ir para a posição K? Tá bom? É essa a ideia do intercala. E onde que eu quero destacar para vocês aqui a questão da contagem das inversões? É que perceba, todo mundo que está no primeiro subvetor ali já está originalmente à esquerda de todo mundo que está no J. Então, se por acaso acontecer no meu teste lá, eu verificar que VI é menor ou igual a VJ, nesse caso, se acontecer isso, eu simplesmente vou colocar o elemento que está na posição VI na posição WK e não teve nenhuma inversão desfeita. No entanto, aí que a coisa fica interessante, se VI for maior do que VJ, eu vou querer colocar o J para lá. É o J que eu vou até pegar uma cor diferente aqui, que eu vou querer mover para cá. Só que quando eu faço isso, o que eu estou dizendo, de certa forma, é que todos os elementos que estavam no primeiro subvetor e que ainda não passaram para o W, trocaram de posição com o elemento que estava apontado pelo J. Quer dizer, todos esses aqui, ó, todos os que estavam nessas posições aqui. Vou até achurar para deixar bem claro. Ó. Eu coloquei a chave, mas achurar.
Por que são esses? Vamos pensar um pouquinho, eu quero que vocês entendam a ideia, depois a gente olha o código. Todos esses elementos no vetor V original estavam à esquerda do VJ, estavam à esquerda de qualquer elemento do segundo subvetor. O VJ é só um desses elementos. Então todos esses estavam à esquerda. Mas no momento em que eu decido, que eu detecto, olha, VI é maior do que VJ, portanto o elemento que eu tenho que colocar na posição no WK lá é o VJ, eu estou dizendo que todos esses aqui, o VI mais 1, todo mundo, até o V de Q menos 1, todos eles vão ser alocados depois. Portanto, eram inversões, tá? Existia uma inversão aí entre o VJ e esses elementos e ela vai ser corrigida, foi corrigida nesse movimento. Foi corrigida agora. Eu tenho que contabilizar. Então, nesse momento, quando acontece isso, se acontece isso aqui, então a gente faz duas coisas. Uma é fazer WK++, receber VJ++, isso a gente já fazia, né? Ou seja, quem estava em VJ foi para WK e ambos foram incrementados. Eu incrementei o J e o K. Mas além disso, eu tenho que falar que o número de inversões que eu estava contando foi incrementado daquele pedacinho achurado que eu mostrei para vocês. E quantos elementos tem ali? Q menos I. O Q indica a próxima posição aqui, né? A primeira posição que não está no primeiro subvetor, o I é o começo dele. A diferença Q menos I dá justamente o número de elementos nesse pedaço, que é o número de inversões que foram desfeitas ao colocar o VJ antes. Demorou bastante essa introdução, mas a parte boa é que agora vai mais fácil quando a gente vai ver o código. Vocês vão ver que é um código muito próximo do intercala original, tá? Com pequenas mudanças que basicamente motivadas por isso que eu acabei de explicar para vocês. Uma outra mudança, aqui no nosso intercala contando, né, notem a sutileza do nome aqui, do nosso intercala contando, é que ele devolve, antes do intercala simplesmente fazia o trabalho dele e todo o resultado do trabalho dele estava no vetor, né, no vetor V. Agora não, agora eu faço o intercala contando, eu devolvo o valor, o número de inversões que eu contei. Só que o número de inversões pode crescer bem rápido, como a gente viu, ele pode ser bem pequenininho, pode ser até 0, mas ele pode ser até da ordem de n ao quadrado. Então, para evitar estourar ali a representação do que eu estou voltando, do que eu estou devolvendo, evitar erro numérico, eu estou usando um unsigned long. Tá? É um inteiro, no caso, um inteiro sem sinal, e o long é para obrigar ele a usar mais bits. Se eu não me engano, quando eu uso isso, o que eu vou ter é 64 bits, ao invés de 32, para representar esse inteiro, e o unsigned faz com que eu não use representação, basicamente um bit perdido para número negativo. Eu não vou usar essa representação, com isso eu vou ter os 64 bits para representar até 2 elevado a 64, é um inteiro bem grande que eu posso chegar a ter ali, então evita ter problema. Então tem esse detalhezinho, e daí vamos ver o passo a passo do código aqui. Vai ser um recapitular, tá? Aliás, essa é uma das vantagens dessa aula, que eu acho que já citei para vocês, que eu acho que a gente aprende mais quando a gente itera sobre o conhecimento, né? A gente encara um problema, estuda um algoritmo, depois você vê aquele mesmo problema, um algoritmo mais sofisticado, revisa o assunto, aprofunda. E aqui, notem que a gente está revisitando coisas que a gente estudou ali quando estudou o Merge Sort, ou revisitou coisas de quando estudou o Selection Sort, o Quick Sort. Revisitamos até umas coisas que a gente viu em AED1, né? Então, essa é uma oportunidade de, assim, alguma coisa não tinha ficado tão clara no intercala? Vamos ver uma versão do intercala que ainda conta, olha, faz algo a mais. Então, o que nós temos nesse intercala? Bem, tem o número de inversões aqui, que é um unsigned long, né, começa igual a 0. A gente começa aqui com I igual a P, J igual a Q, K igual a 0, que é basicamente o I começar na primeira posição do primeiro subvetor, o J na primeira posição do segundo subvetor e o K na primeira posição do W. Tá? É basicamente o que a gente viu ali em cima, né? E daí, tan aqui é o tamanho do subvetor corrente, que é R menos P. Né? Já que R indica a primeira posição depois que terminou o subvetor corrente, e P indica a primeira posição inclusa, R menos P dá o tamanho dele. Daí eu aloco o W direitinho nessa linha. E o que eu vou fazer aqui? Bem, eu vou percorrer nesse laço principal os dois subvetores ali, enquanto eu não terminar o primeiro, é isso que eu estou verificando aqui, enquanto eu não terminar o primeiro e não terminar o segundo.
Enquanto o I não passar do limite Q, o J não passar do limite R, não ficar igual I igual a Q e J igual a R, que daí acaba, né? Lembrando vocês aqui em cima, ó, Q-1 é a última posição válida do primeiro subvetor, R-1 é a última posição válida do segundo. E daí o que a gente testa é, se VI for menor ou igual a VJ, é o de sempre. WK++ recebe VI++. Eu só copiei aquele elemento e incrementei os dois índices correspondentes ali. Se, pelo contrário, VI for maior do que VJ, é o caso que a gente analisou na figura. WK++ recebe VJ++, mas o número de inversões cresce de Q menos I. Tá bom? Aqui eu só tenho que copiar as caudas, no caso de ter sobrado, né, de um dos vetores não ter terminado. Mas aqui eu não conto mais nenhuma inversão, porque se eu estiver copiando, pensem um segundo, né? Se por acaso foi o primeiro subvetor que acabou, eu não estou mais fazendo nenhuma inversão ao copiar do segundo subvetor, porque todo mundo do I já foi colocado, do primeiro subvetor já foi colocado antes no vetor destino. Se por acaso foi o primeiro subvetor, o segundo subvetor que acabou primeiro, bem, copiar do primeiro nunca desfez inversão, né? A inversão era sempre quando eu colocava alguém que estava lá no segundo antes de alguém que estava no primeiro. Era aí que a gente desfazia as inversões. E aqui eu só estou copiando de volta e liberando o W. Tá? Nada que a gente já não tenha visto exaustivamente lá no intercala. Então o que mudou, notem que elegante, foi isso aqui, basicamente. Né? Tomar cuidado de devolver o long e tal, como a gente está devolvendo aqui, o número de inversões que a gente contou. Sobre invariantes e corretude aqui, invariante já vem lá do intercala mesmo, a gente tem que, não é o único relevante aqui, mas só para a gente manter em mente, esse subvetorzinho aqui que vai de 0 até K-1, ele está sempre ordenado, isso é verdade ao longo de todas as iterações, por isso que é um invariante, né? Ele está ordenado e possui os elementos dos prefixos dos dois subvetores, no caso aqui do VP até I-1, a partezinha azul lá, e do VQ até J-1. É isso que vai estar escrito precisamente aqui. Então, W0K-1, ele possui os elementos desses vetorizinhos, desses subvetores aí, do VP I-1 e VQ J-1. São os que já foram copiados, né? E ele está ordenado. Além disso, esse é bem importante, o número de inversões aqui, como a gente vai contando sempre quem a gente já colocou no lugar, é o número de inversões envolvendo quem? Envolvendo os elementos que eu já coloquei no lugar certo, ou seja, do prefixo do segundo subvetor, dessa parte aqui, em relação aos elementos do primeiro subvetor. Então, são as inversões, basicamente, num inv, a cada iteração, ele tem lá contabilizado as inversões que envolvem, lembra que inversão envolve sempre um par de elementos, então é um elemento do prefixo do segundo subvetor, que vai de VQ até J-1, e dos elementos do primeiro subvetor, que são de VP até Q-1. Todas essas já foram contabilizadas. Tá? A eficiência de tempo é O de R menos P, basicamente porque a gente percorre uma única vez, né, que é cada um dos subvetores ali. Isso aqui é O de tan, é O do tamanho do tamanho somado aí dos vetores que eu estou intercalando. E a eficiência de espaço é O de R menos P também, porque eu preciso de um vetor auxiliar. De fato, eu não consigo fazer essa operação sem usar um vetor auxiliar. Note que não piorou a eficiência, pelo menos não assintoticamente, tem uma instruçãozinha a mais, mas não piorou nem a eficiência de tempo nem de espaço do intercalo, só que agora ele devolve o número de inversões para a gente. No próximo vídeo a gente vai ver como usar isso num algoritmo de divisão e conquista, que é basicamente um merge sort com umas mudanças.